Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rony Piovesan, sou Head de Serviços Digitais do Terra e estou aqui hoje para apresentar o segundo webinar do Terra Empresas com o João Barcelos, que é diretor de vendas e sócio da Stone. Hoje a ideia é falar um pouco de um tema que é bastante complexo e que gera muita dúvida na cabeça de muitos empreendedores, que é como vender mais pela internet, como a gente pode explorar essa ferramenta que pode ser muito útil e pode criar outros canais de vendas dos já tradicionais para esse pequeno empreendedor. Então, antes de mais nada, eu queria... João, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo a todos que estão assistindo, mas João, quer se apresentar um pouquinho? Eu quero contar um pouquinho da nossa história. Eu sou o João Barcelos, fui diretor executivo da Mundipag, uma empresa do nosso grupo também. Hoje eu sou diretor de vendas e sócio lá da Stone. E o Pagar.me também é uma empresa do nosso grupo. Também queria pedir um pouco de desculpas aí para o pessoal, que o Breno não conseguiu vir por problemas pessoais, mas a ideia aqui é a gente trazer um pouco da nossa experiência em ajudar novos e-commerces a entrarem na internet, tanto com a nossa expertise com grandes varejistas e pequenos varejistas, e desmistificar um pouco como é que é os conceitos por trás de abrir uma nova loja. Eu acho que queria agradecer ao Terra, queria agradecer ao Rony, especialmente, a gente tem uma parceria muito legal. E a ideia aqui é abrir esse mundo para todos os empreendedores que estão vendo a gente. Obrigado, João. Eu que agradeço a participação. Então vamos lá, gente. A ideia é que ao longo da transmissão vocês possam enviar suas dúvidas, possam fazer seus comentários. E aí ao longo da apresentação do webinar ou no final a gente vai abrir para tentar responder algumas, tá bom? Para começar, João, eu acho que o primeiro ponto, que é o mais crítico, o que mais as pessoas têm dúvida realmente, é como começar a vender pela internet, né? Essa é a dúvida da maioria dos empreendedores hoje. Hoje em dia é muito legal que a gente está aqui nessa estrada há uns 10 anos e a gente vê que tem muitos empreendedores do mundo físico abrindo lojas na internet, e a gente vê que o mundo digital é o nosso futuro, né? Tem um conceito muito legal que está acontecendo aí no mercado que se chama o Omnichannel, é o encontro do mundo físico e digital. Só que quando o empreendedor do mundo físico, ou até mesmo o empreendedor que quer começar um e-commerce online, ele vai se deparar com esse desafio e ele começa a olhar que tem muita coisa envolvida e alguns mitos entram na nossa cabeça. O primeiro mito que eu acho que é o de entender tecnologia. Tecnologia hoje é um asset muito acessível a gente, então a tecnologia de hoje não é a tecnologia de 6, 5, 7 anos atrás. Antigamente, para você abrir um e-commerce, você literalmente precisava saber programar, né? Você precisava ir para uma faculdade de engenharia de computação, aprender a programar e escrever o código desde o princípio de um site, usando o HTML e tal. E o que aconteceu de legal no mundo da tecnologia? Novas empresas foram entrando e facilitando esse processo. Então, hoje em dia, já existem muitas plataformas online, inclusive o Terra, uma delas, elas disponibilizam lojas pré-configuráveis, ou seja, você entra na loja, você consegue só modificando algumas etapas da loja, alguns pontos específicos, a cor, o layout, e essas plataformas já te dão todas as ferramentas para você conseguir, de forma modular, construir um e-commerce. Então hoje é muito fácil empreender. É uma questão de 5 minutos você consegue já fazer os primeiros passos para sua loja, você não precisa ter esse problema que todo mundo acha que tem, que é entender de tecnologia, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que eu inicio. Não, hoje você já tem ferramentas disponíveis para facilitar todo esse processo. É isso, João. Até tem um tema importante, né? Tem muita gente que fica na dúvida se é só para grandes varejistas, né? No final das contas, hoje, a gente acabou socializando essa entrada do mercado digital, né, João? Então não é só para grandes, também servem para os pequenos essas plataformas, o que é um apoio muito grande para esse dia a dia. Em cima disso, João, o que você diz assim mais de pessoas que têm muita dúvida de sistemas de segurança, né? Vou montar uma loja e colocar... Como é que funciona isso no mundo de montar uma loja, a questão da segurança? E esse é um ponto também que está paralelo a esse problema com a tecnologia. Então as pessoas têm um problema de entender sobre tecnologia, que já foi facilitado pelas suas novas plataformas, e elas também têm outro medo, que é a segurança.
As pessoas ainda têm um mito de que a internet não é segura. Sim. Alguém vai roubar os nossos dados, alguém vai hackear o meu computador. E hoje em dia a gente tem já ferramentas que ajudam a manter a segurança. E quando a gente fala de abrir uma loja online, quando a gente fala de abrir um e-commerce, a gente tem dois conceitos que são muito importantes o pessoal tem em mente. Que um deles é a segurança e outro deles é a fraude. São dois conceitos bem apartados. O que eu chamo de segurança é eu, como consumidor na internet, me sinto seguro de comprar em algum site. Então, quando você monta uma loja online, você tem que estar preocupado se o seu cliente confia nessa compra que ele vai fazer no seu site. E para isso existem diversos mecanismos, como certificados, como os selos de segurança, que você consegue colocar no e-commerce. Quando você fala da fraude, sobre a ótica do lojista, uma vez que eu atraí um consumidor, esse consumidor, ele é um fraudador ou ele é um consumidor real? Uhum. E aí você vai trabalhar com toda a engine de pagamentos que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, de como você saber se esse consumidor é um consumidor idôneo que está tentando fazer uma compra online e ele não vai fraudar a sua loja. Hoje tem muitas ferramentas, hoje inclusive, para esses pequenos varejistas com a questão de antifraude, né, João? Tem bastante gente que já oferece isso também conectado às suas lojas e aos meios de pagamento, como você disse, né? Então, acho que até isso facilita a entrada e dá um pouco mais de segurança para quem está nos assistindo, tá? E deixa eu te falar uma coisa, João, um outro ponto que é bastante relevante para as pessoas que estão querendo montar, né, as lojas. No final das contas, como tornar a loja virtual atrativa para os seus clientes, para os consumidores? Porque esse é um outro mito, né? Que a gente tem uma questão de que, eu vou botar minha loja na internet e eu não sei como é que eu vou gerar resultados em cima disso, né? O que você pode dar de dica em relação a isso? Porque a gente sabe que tem uma dificuldade de se montar a loja, mas também tem um ponto antes que é justamente como tornar, um ponto depois que é como tornar atrativa. O que você pode dizer disso, João? Eu acho que primeiro a gente conseguiu entender que esses mitos de que a tecnologia e a segurança são apenas entraves para as pessoas colocarem a loja na internet, então não tem por que ter medo disso. Só que uma vez que a gente coloca essa loja na internet, a gente acha que a gente conhece o nosso consumidor, né? Então, é muito importante o lojista, principalmente o lojista que vem do mundo físico, abrir uma loja no mundo online, e também o lojista do mundo online, ele entender que o consumidor que funciona na loja física, ele funciona de uma maneira diferente na loja online. Ele consome outras coisas e ele é engajado por outras ferramentas. Então, um primeiro exercício que é muito legal de fazer é o exercício de personas. O que é o exercício das personas? É você imaginar quem são os consumidores-alvos do seu negócio. Então, você tem um produto que você está vendendo, você tem um serviço que você está vendendo, você não está vendendo ele para um tipo só de pessoa. Você está vendendo para, por exemplo, 5 tipos de pessoas. Então, você está vendendo para um adulto, você pode estar vendendo para um jovem, você pode estar vendendo para um idoso, você pode estar vendendo para um adolescente, para um pai de família. Então, você tem que primeiro desenhar quem são esses atores que estão interagindo com a sua loja e você tem que trazer hipóteses sobre o que esse cara precisa, né? Então, você definindo essas personas, aí sim você vai conseguir montar, acho que o seu portfólio de produtos, montar a sua prateleira de produtos endereçando cada uma dessas pessoas. E aí você começa a criar novas estratégias de adquirir pessoas. Então, cada tipo de pessoa interage em algum tipo de mídia. Então, tem pessoas que interagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Terra, enfim. Aí você vai conseguindo compor as promoções que você vai dar para as pessoas, os engagements que você vai fazer. O que é o engagement? Como que você vai trazer esse cara para dentro da sua loja para ele começar a procurar o produto e eventualmente ele conseguir finalizar a compra, que eu acho que é o objetivo de todo e-commerce, é fazer com que o cara clique ali no comprar. E aí você vai dar descontos, você vai dar opções de frete para ele. Então, um consumidor novo, você tem que dar uma vantagem, por exemplo, no frete, para ele poder entrar e comprar na sua loja, e aí depois você fidelizando ele, você vai entendendo o que ele consumiu e você vai mandando e-mail, por exemplo,
com produtos que ele gosta ou estejam relacionados com o que ele comprou. Até em cima disso, João, o que você fala em relação a prazo de entrega, né? Porque hoje a gente sabe que até os grandes varejistas têm prazos de entregas diferentes, enfim. E para esse pequeno, como é que funciona essa questão de prazo de entrega para quem está montando a sua loja virtual, o seu e-commerce hoje na internet? Esse é um ponto muito legal, porque eu acho que a compra online ela é uma experiência. E quando a gente vence todos esses medos, o próprio consumidor ele tem um medo, né? Ele tem um medo porque na verdade ele tem um prazer inicial em fazer a compra, mas depois ele tem algumas etapas que ele tem um certo medo. Então, que a gente vai desmistificar esse medo aqui também nesse bate-papo. O primeiro medo é o medo de comprar, que é o de pagamento, né? Então, o momento dele clicar no pagamento é o momento que todo mundo aqui, eu, Rony, até você que está vendo, você pensa duas vezes se você vai clicar naquele botão, porque uma vez que cobrou no cartão já era. Já era. Né? E aí você, quando passa por essa barreira, você passa para o segundo medo, que é o seguinte: será que isso vai chegar na minha casa? Exatamente. E aí você entra com esse negócio do prazo de entrega. Então hoje a gente tem uma logística brasileira que ela já ajuda a gente a endereçar diversos estados e diversas cidades, mas ela ainda não é tão eficiente quanto a gente gostaria. Então eu acho que o empreendedor que está abrindo um negócio online, ele tem que sempre estar atento ao prazo de entrega, a saber e ter um feedback do consumidor se ele recebeu aquele produto. Ele tem que ser, de certa forma, um pouco obsessivo na hora da compra em traquear, ou seja, acompanhar se esse consumidor recebeu o produto dele. Então, deixar um prazo de entrega visível, um prazo de entrega factível, você não pode estender e deixar um prazo de entrega muito longo, porque ele vai comparar você com um outro produto que entrega mais rápido. Mas você também pode dar opções, por exemplo, para o consumidor pagar uma entrega expressa, pagar uma entrega regular, ou esperar para receber esse produto daqui a 15, 20 dias. Acho que a gente tem que olhar para essas óticas. Isso que você falou de prazo de entrega não é só para os grandes, então. O pequeno consegue também. Não é para os grandes e cada vez mais está ficando mais acessível aos pequenos. O e-commerce não é um negócio só para grandes vendedores. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está se digitalizando, ele está entrando na internet. Cada vez mais existe uma mística de que a gente vai sair do shopping center físico e vai migrar para online. Eu acho que não, acho que ambos vão coexistir. Eu acho que todo mundo vai perdendo o medo de comprar online. Então, um exemplo próprio, a minha mãe não sabia comprar online lá atrás. E cada vez mais ela vai criando esses medos, tirando esses medos e vai entrando num mundo que é diferente do mundo que ela cresceu. E eu acho que o meu filho não vai imaginar em não comprar online. Entrar numa loja. Ele vai comprar online, vai ser natural para ele. Assim como o meu filho não vai ver uma fita cassete, ele não vai saber o que é isso. Então eu acho que esse é um caminho sem volta e a gente precisa estar nesse canal. Deixa eu até falar, já chegaram perguntas, tá? Uma delas é muito relacionada ao que a gente falou da atratividade, tá? Que depois a gente vai até explorar um pouco mais esse tema, mas que tem muito a ver em relação às mídias. A gente fez o primeiro webinar muito focado nessa questão de marketing digital, mas veio justamente no sentido de loja, como se tornar atrativo, acabou vindo uma pergunta. A Thaís de Blumenau, ela acaba perguntando: criei minha primeira loja virtual e divulguei no Facebook, WhatsApp, para meus clientes da loja física, mas não tive retorno. O que posso fazer para valer o investimento da loja? Pelo que eu entendi da pergunta, no final das contas, ela já tinha uma loja física, ela fez algum tipo de investimento, criou uma virtual, mas ela não gerou um retorno esperado para ela na loja virtual, né? Então, esse é um negócio legal. Ela fez um investimento em mídias. E eu acho que o primeiro exercício que talvez a Thaís não tenha feito é o exercício que a gente falou um pouco das personas. Isso. Ela assumiu que o consumidor que consumia na loja física dela é o mesmo consumidor que vai consumir no mundo online. Então, às vezes, ela vende um produto específico, ela tem que, às vezes, botar o target das mídias dela em canais que o produto dela transpareça para aquela pessoa, ou seja, ela tem que escolher palavras. No Google, talvez o consumidor dela não esteja no Facebook, talvez esteja no Instagram, por exemplo, talvez esteja no WhatsApp. Sim. Então ela tem que fazer esse exercício de personas para ela entender se o consumidor que ela está atingindo é o mesmo que ela está atingindo no mundo físico. Eu acho que esse aqui é o cerne. Não existe uma resposta de qual é
o melhor mídia para o seu negócio. Existe você entender quem é o seu consumidor e entender como é que essas mídias funcionam para esse consumidor e targetear as suas campanhas para aquele tipo específico de mídia. Hoje tem muito tipo de mídia, né? A gente explorou muito isso na nossa primeira conversa, no primeiro webinar com o Lucas. Tem desde as mídias mais tradicionais até mídias mais segmentadas, desde o Vivo Ads mesmo, que é uma mídia que é bem utilizada de geolocalização, até Google, Facebook, WhatsApp, enfim. Eu acho que tem muito como explorar nesse sentido, né, João? Então, assim, eu acho que é o que você falou, não só focar na loja física, mas pensar na persona do digital, que são personas diferentes, né? E inclusive essas mídias novas, cada vez elas estão ficando mais especializadas. Então, no Vivo Ads, Google, Facebook, você já consegue, por exemplo, escolher o tipo de pessoa, a faixa etária, o sexo, você consegue escolher quais são as preferências relacionadas que aquela pessoa teve. Então, essa pessoa procurou esse tipo de produto, esse tipo de serviço. E cada vez mais elas estão tão específicas que você consegue atingir quem você precisa. Eu acho que o fundamental é justamente você entender como essas engines funcionam, né? Então, Vivo Ads, Google, Facebook, Instagram, e saber usar esses filtros que eles têm, dado as personas que você construiu, para você poder botar o produto certo na frente da pessoa certa e o botãozinho ali de comprar. De comprar. O que você me diz de experiência do usuário, João? Porque isso é uma dúvida bastante, sempre é bastante falada, né? No sentido de a pessoa tem sua loja, seu e-commerce, todo mundo fala muito de hoje de UX, UI, Isso. experiência. O que você fala disso, cara? Assim, experiência de usuário é um dos principais pontos que um empreendedor tem que focar na sua loja virtual. Acho que, fazendo uma analogia, quando a gente entra numa loja física, a gente não gosta de entrar numa loja física que está toda destruída, Sim. né? Que os produtos estão todos espalhados, não tem etiqueta, você não sabe quanto é que você está pagando por aquele produto. Então, quando você entra em vários restaurantes hoje, o restaurante é todo ambientado para você ter uma experiência nova. No mundo online é a mesma coisa. Antigamente, os sites, eles focavam muito pouco no design, na experiência do usuário. E lembra quando eu falei de segurança? Sim. Eu falei de segurança. Segurança é a capacidade do cliente olhar para o seu site e falar, esse local é um local seguro para eu comprar. Se você mostra um site que não é orientado à experiência do usuário, que não tem um design bem feito, que os produtos não são expostos da maneira correta, que um produto fica em cima do outro, que você loga no site e ele desloga, o consumidor vai começar a desconfiar. Assim como a gente desconfia de uma rua escura que a gente entra ou de uma loja que está toda destruída. Então, você precisa ter o mesmo carinho com o consumidor. E mais do que isso, você precisa atentar a todo o detalhe de jornada do consumidor dentro desse site. Então, já entrei em muitos sites que você loga, aí quando você passa para a próxima página, você sem querer deslogou, e aí lá no canto direito de cima o login saiu, aí não aparece mais o seu nome, e aí você acha que você tem que logar de novo. Tudo isso são etapas que causam fricção no consumidor e ele acaba não indo para o momento que você precisa, que é o selecionar o produto e apertar o botão de comprar. Então, o mundo, todas as soluções hoje são feitas olhando a experiência. E aí seja a experiência do usuário, do consumidor e até mesmo a experiência de quem trabalha dentro do e-commerce. Isso facilita também a explicação e o atendimento. Então, experiência de usuário é um dos pilares principais para você não só trazer mais consumidores, mas também para gerenciar todo o seu negócio, toda a sua loja. Assim, experiência é super importante. A gente comprovadamente tem, né, dados de que a cada etapa que tem uma fricção, que você nem comentou, tem uma quebra e abandono do cliente do seu e-commerce, né? Então é algo que tem que ser sempre muito bem pensado, sempre muito bem trabalhado, porque não adianta ter um e-commerce, fotos ruins, que nem você comentou, imagens que não estejam tão boas, porque essa experiência acaba afastando o usuário, né? Por exemplo, para você ter uma noção em números, a gente tem dois conceitos que a gente fala no mundo online de e-commerce, que existe a conversão da loja e a conversão de pagamentos, né? O que é a conversão da loja? De X pessoas que entraram, quantas fizeram uma compra. Esse número
ele gira em torno de 1,5% a 2%, ou seja, de 100 pessoas que que entram em média nas lojas, 2 efetuam uma compra, certo? E aí a gente tem o segundo número, que é a conversão de pagamentos. Então, aí o cara botou o meio de pagamento dele, que é um dos tópicos que a gente vai falar um pouco na frente. Ele botou o meio de pagamento, dessas duas, em média, 75% conseguem pagar. Ou seja, a gente faz um investimento danado, alto em fazer a melhor experiência, a melhor loja, os melhores meios de pagamento, a melhor entrega, para ter a cada 100 pessoas uma comprando, uma e meia comprando. Então, a gente precisa olhar bastante para a questão da experiência do usuário. Esse dado é bastante relevante. Bom, João, vamos falar que você falou bastante da questão do gerenciar a loja, né? Do gerenciamento, que eu acho que é um pouco de tudo, que vai englobar um pouco de tudo já, né? Que dica você dá para quem quer gerenciar a sua loja virtual, né? Eu acho que existem 3 pontos básicos para você gerenciar a sua loja. Eu acho que existe o olhar sobre o seu estoque. Eu acho que, e aí quando eu falo estoque, é sobre seus produtos, né? Você tem que ofertar produtos que você possui em estoque. E mais do que isso, você tem que controlar o seu estoque para você não ofertar um produto que não existe. E aí, por um descasamento entre o seu estoque registrado e o que está aparecendo online, a pessoa compra um produto, paga, e aí você olha para trás no seu estoque e não tem o produto no estoque. Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é o estoque. Então, você tem que olhar ele através de categorias, através de tipos de itens, classificar, deixar sempre integrado com a sua plataforma. Acho que o segundo ponto para você gerenciar a sua loja muito bem é a questão das finanças. Eu acho que você tem que sempre manter tudo registrado e utilizar ferramentas para isso. E um terceiro ponto é escolher as ferramentas de pagamento de maneira correta, porque você tem que ofertar para esse consumidor. Como eu falei, você tem uma persona que você está identificando que você vai direcionar um produto. Cada persona paga com um tipo de meio de pagamento diferente. Hoje no Brasil, cerca de 70% a 75% das compras feitas online são em cartão de crédito. De 20% a 25% são feitas com boleto. E então esses 2 meios de pagamento majoritariamente predominam na internet. Só que cada vez mais entram novos meios de pagamento que fazem parte das novas pessoas, dos novos jovens, dos millennials, que estão comprando cada vez mais com outros tipos de meios de pagamento. Então você tem que controlar bem o seu estoque, você tem que cuidar das suas finanças e você tem que olhar bastante para o pagamento. Eu ia até explorar justamente esse tema, tá, João? Que é a questão do meio de pagamento, né? É importante para o lojista, né, que está montando a sua loja, ter mais do que uma forma de pagamento, certo? Porque senão fica também outro... eu vou trabalhar só com cartão ou só com boleto. Eu acho que é importante essa dica que você deu de ter outras formas de pagamento, certo? Eu acho que isso é imprescindível hoje em dia, né? Não, hoje também, o meu background é do mundo de pagamentos, então eu já atendi diversos varejistas de grandes a pequenos que todos vêm com dúvidas sobre os meios de pagamento e o que é melhor ofertar. E aí sempre vem aquela dúvida, mas cartão de crédito pode ter fraude, mas o boleto tem uma conversão baixa, o débito online é um negócio difícil, mas eu quero. Eu particularmente acho que hoje, com a facilidade que as plataformas estão dando para os lojistas, cada vez é mais fácil aceitar um meio de pagamento novo. Então você tem que oferecer ele como opção. Então você vê muitos grandes varejistas, eles disponibilizam uma cartela de pagamentos, de meios de pagamento gigantesca. Então você tem cartão de crédito, você tem boleto, você tem o débito online, que é a transferência entre contas, você tem os cartões pré-pagos. Então você tem que olhar na sua plataforma e ver quais são os meios de pagamento que ela oferece e tentar maximizar essa opção, porque lembra aquele número que eu falei, de cada 2 pessoas, 75% compram. Então você tem que estar tentando sempre converter ao máximo para sempre ser 100% das pessoas pagando. E hoje em dia existe muita ferramenta, inclusive de você conseguir recuperar no próprio checkout, né? Esses clientes que estão saindo, né? E muitas vezes você recupera com outros meios de pagamento que não seja aquele que é oferecido, né? Isso. Eu acho que isso é um tema super importante para as pessoas também terem isso na cabeça, que hoje existem muitas ferramentas que ajudam essa conversão, é um índice... E o que eu acho legal?
não só mudar meios de pagamento, mas você acompanhar. Lembra que a gente falou de experiência de usuário? Então, quando você fez uma compra, você colocou um item no carrinho, você clicou no botão de comprar e você escolheu um meio de pagamento. Esse meio de pagamento ele pode autorizar essa compra ou ele pode não autorizar. Não é porque não autorizou a compra que você vai desistir do consumidor. Isso. E muitas lojas desistem. Então você pode, por exemplo, mandar um e-mail posteriormente, já com o link de um checkout para o cara mudar o meio de pagamento, mudar para um outro cartão de crédito que ele tenha. Você tem as ferramentas de pagamento hoje, elas já possuem muita inteligência e tecnologia dentro delas. Então, você consegue retentar compras, você consegue mudar o cartão, você consegue atingir o consumidor em outras mídias. Então, você pode, por exemplo, gravar o telefone do seu consumidor e mandar uma mensagem para ele falando: olha, o seu cartão de pagamento não foi aceito. Você não quer mudar ele aqui ou pagar com outra opção, como um boleto. Então a gente tem que saber conversar com esse consumidor. Perfeito. Chegou outra dúvida, tá, João? O pessoal está interagindo, que isso que é importante. Isso Quem que é quiser, bom. continue mandando as perguntas ao longo da transmissão. A Maria Helena de São Paulo, tá? Quando penso em criar uma loja virtual, surgem muitas dúvidas sobre como meus clientes farão os pagamentos. Tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Como posso garantir segurança nos pagamentos para os meus clientes e para mim também? Então ela tem dúvida até da segurança da própria loja e dos clientes, né? Então, lembra que eu falei lá no início de segurança e fraude? Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que investir em selos, certificados, em experiência de usuário, para o cara se sentir seguro comprando, mas eu, lojista, também tenho que me sentir seguro que a pessoa que está comprando é uma pessoa idônea. Então, essa pergunta remete ao grande problema que a gente tem às vezes no e-commerce. A gente toma fraude. O que é a fraude? A fraude é a pessoa tentando descobrir algum dado de cartão de crédito, fazendo uma compra falsa no teu site, para saber se aquele cartão de crédito é um cartão de crédito bom, para ele eventualmente fazer uma compra de um item que é líquido, né? Então, muitas das vezes, quando a gente lida com produto e serviço, você tem a questão da fraude, que a gente chama de autofraude, que é o cara recebe um produto e ele diz: eu não comprei esse produto, eu comprei outro produto. E às vezes ele também está te fraudando. Então, hoje já existem ferramentas como sistemas de antifraude, que aí, sobre a ótica do lojista, né, sobre a ótica da pessoa que está gerenciando o e-commerce, ele pluga esses antifraudes nas ferramentas de pagamento. Esse antifraude ele vai receber a informação do cartão de crédito e, por ele já ter uma base de dados muito grande que ele recebe de diversos e-commerce, ele vai falar, ó, a probabilidade dessa pessoa ser fraudadora é baixa ou é alta. E aí você pode tomar uma decisão. E aí essa decisão você pode ou aprovar, deixar o cara comprar, ou você pode até mesmo ligar para ele: ó, você realmente fez a compra aqui? Fazer uma validação. Você pode fazer uma validação. Então, cada vez mais existem ferramentas de antifraude para ajudar e conectar nas ferramentas de pagamento para manter saudável os indicadores de conversão. Tá bom. Ó, em cima de tudo que a gente falou, né? E tem bastante coisa que acaba caindo num tema para quem está montando e-commerce, para quem está montando uma loja virtual, que é a organização, né? E tem que organizar muitas coisas, desde a questão de estoque, produtos, categorias, experiência. Fala um pouco para nós, assim, por que é tão importante ser organizado, né, para quem está montando sua loja virtual? Então, abrir um negócio não é fácil, a gente já venceu etapas tecnológicas, mas cada vez mais o lojista tem que se educar e manter a cabeça fresca, com novas vertentes, enfim, com novas inovações. E eu acho que uma das coisas, às vezes, que todo mundo recai é controlar os números, né? Controlar o financeiro. Não é à toa que o pessoal diz que a empresa morre no caixa. Então, um grande problema do e-commerce é o descasamento. O descasamento entre o que você tem no estoque, ou às vezes o investimento que você fez no estoque, e o que você está escoando. Então é muito importante você estar sempre com a sua plataforma integrada nas suas planilhas ou nos seus sistemas que você contratou, de como se fosse um ERP, um sistema de gestão, e você manter isso integrado, porque às vezes essa falta de integração faz você realizar uma venda lá na frente que você não vai ter o estoque. Ou às vezes
você olhando a demanda dos produtos na sua loja, você faz compras desnecessárias e você acaba comprometendo o dinheiro que você tem dentro do seu caixa para uma previsão que não é o que você ia atingir. Então, cada vez mais o controle financeiro tem que ser rigoroso e todo mundo tem que buscar se assessorar, buscar empresas de contabilidade, buscar contadores para também pagar o imposto. Hoje um dos grandes problemas que existem no e-commerce não é só a tecnologia, segurança, a gente tem problemas de imposto também, tem o ICMS entre estados, que você tem um problema que cada estado tem um ICMS diferente, tem um custo diferente, então para você enviar a mercadoria você paga e às vezes você acaba refletindo esse custo para o consumidor e aí às vezes você fica enforcado e aí morre o negócio. Então você tem que cada vez mais ter um controle financeiro bem azeitado para conseguir ter sucesso nessa empreitada. E até me fala, tem muito empreendedor que às vezes pode ter até uma dificuldade com cálculo, né, João? Mas assim, tem muita gente que pode apoiar hoje essas pessoas, né? Esse empreendedor que está entrando no mundo virtual, tem até ferramentas, volto a dizer, de mercado que apoiam, desde efetivamente profissionais que dão essa consultoria, né? Você pode falar um pouquinho para nós disso? Claro, aí? eu acho que assim como a gente falou muito que as plataformas vieram ajudar você a criar um e-commerce, acho que o mundo da gestão também trouxe muita tecnologia. Então existem diversas ferramentas no mundo online que você pode contratar e plugar elas nessas plataformas para você manter a experiência do consumidor de um lado muito bem feita e a sua experiência de gestão da sua loja muito bem feita. Então cada vez mais você tem RPs, softwares de gerenciamento de usuário, de customer success, de gerenciar o seu consumidor também, o ciclo de vida dele, que te ajudam no back-office da sua empresa a monitorar os indicadores e manter a loja saudável. E muitas delas já são automatizadas, muitas delas elas já dão quase 80% dos principais indicadores do e-commerce que você tem que manter de olho ali para você poder ter sucesso. Então é só você controlar, entender o que o indicador diz e tomar as decisões corretas para você manter a loja saudável e crescendo. Até um ponto que muita gente pergunta, tá, João? Enfim, o Terra tem a sua plataforma, inclusive em parceria com a Pagar.me, do grupo da Stone. Mas muita gente na hora de fazer a compra, a assinatura do serviço, pergunta, preciso ter CPF, preciso ter CNPJ? Hoje não é mais necessário esse tipo de um CNPJ somente para isso, né? Como é que... Isso acho que ajuda muito a esses pequenos empreendedores, certo? Então, esse é um assunto muito legal e ele tem dois lados da moeda. Eu acho que tem um lado assim como você quer trazer experiência para o usuário que está comprando no seu e-commerce, a gente, na nossa parceria, tenta trazer uma experiência para você conseguir construir uma loja de uma maneira muito simples. Então, é você, com poucos passos, conseguir construir a sua loja, mudar o layout, colocar os seus produtos, descrever os produtos, botar os preços e ligar o meio de pagamento para conseguir fazer a venda. Esse é o nosso objetivo. E a gente tenta cada vez mais botar isso na mão de todos os empreendedores, de todos os lojistas que existem no Brasil, para ser mais fácil para ele botar a loja online. Hoje não é necessário você ter um CNPJ para abrir uma loja online. E eu acho que no início não é necessário, mas como todo empreendedor visa crescer e vender e faturar mais, existe um momento que você precisa se formalizar, você vai precisar se formalizar. E esse momento tem que ser um momento que eu acho que para o futuro é um momento sem fricção. Então, a gente sempre aconselha que o empreendedor, a gente sempre tenta trazer cada vez mais novas tecnologias para ser mais fácil vender, mas a gente também tem que ter um compromisso com a sociedade de contribuir com os impostos, de formalizar os nossos negócios, até porque como o empreendedor é o nosso cliente, o empreendedor também tem um cliente. Esse cliente também vai lá no Procon, ou ele vai lá elogiar a sua loja no rodapé de um produto. E hoje também tem as redes sociais. Então, você lembra que eu falei da questão da segurança? Se você não tem uma loja que é formalizada, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de comprar na sua loja. Se você não mostra lá que você tem um CNPJ ou essa loja é dona de alguém, por isso que normalmente a gente indica que no rodapé das lojas, você tem que ter lá, ó,
CNPJ tal, porque aí o consumidor olha aquilo e fala, putz, eu estou falando com uma empresa, eu tô conversando com uma empresa. E eu acho que vender com o CPF é muito mais fácil, só que eu acho que também traz uma certificação maior perante o consumidor, cada vez que Hoje, a gente formaliza. no final, não é uma obrigação, mas é sempre importante que se a pessoa tem, obviamente, eu acho que todo mundo que está montando o seu e-commerce tem uma ambição de crescer. Eu acho que em algum momento ela vai ter que criar o CNPJ, mas hoje não é uma trava para quem quiser comprar. Definitivamente não é, e a gente não quer que seja. E nem pode ser hoje em dia. E nem né? pode ser. Até em cima disso, já veio outra pergunta, tá? Até do Gabriel do Rio de Janeiro. Estou com a minha loja online pronta, porém tenho receio de lançá-la e ocorrer problemas com pagamentos, estoque, envios. Quais dicas você dão para lançar a minha loja? Eu acho que é um pouco percorrer tudo que a gente falou, né? Assim, uma coisa que é muito interessante é que eu acho que, fazendo uma analogia, bem longínqua, mas é o mesmo problema que a gente tem às vezes com o mundo dos investimentos, como investir, né? Acho que a gente tem que abrir a loja. Se você tem o desejo de abrir uma loja, saiba que você está entrando num mundo que você tem que estudar, você tem que entender os passo a passos, e cada vez esses passo a passos estão ficando mais fáceis. Sim. Mas sim, você vai ter problema. Não existe você abrir uma loja online e tudo funcionar perfeitamente. Esse mundo não existe. Existe você conseguir integrar as suas operações, então desde da sua plataforma, do seu back-office, do seu estoque, do seu financeiro, seu pagamento. E eu acredito hoje que existem muitos veículos, assim como o Terra, que proporcionam um acesso à informação muito diversificado e muito rico, que você consegue entender quem são as referências no mercado para você poder construir a sua loja online. Eu acho que o empreendedor tem que ter em mente que está cada vez mais fácil, mas não quer dizer que a gente não tem que estudar sobre o assunto e entender, fazer benchmarks, olhar lojas virtuais grandes e se espelhar em outros players para você poder atingir a excelência. A gente também trabalha muito com a questão da loja virtual e do site, né? As pessoas entender que às vezes ter um site sim parece mais simples, porque você não tem lá gerando um estoque, produtos, categorias, você tem simplesmente uma divulgação do seu estabelecimento ou do seu serviço. E aí sim, aparentemente é mais simples, é uma questão muito mais da divulgação em si, né? A loja virtual já é diferente, não é só o site, né? Tem toda uma questão de gerenciamento por trás daquele e-commerce. Você está montando literalmente um e-commerce. Eu costumo dizer que são etapas na nossa vida. Assim como a gente é criança, a gente vira adolescente, depois adulto, você começa com uma loja física ou não, aí você começa querendo criar um site institucional, que aí você deixa o seu número de telefone para começar a fazer venda. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer esse primeiro ponto, e aí você vai começar a colocar uma venda por link, mandar pelo WhatsApp, aí você vai começar a vender muito, aí você vai começar a falar, eu preciso abrir uma loja agora porque não estou aguentando, eu só quero gerenciar o envio, porque não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo e passar o pagamento ao mesmo tempo, tem que ser tudo automatizado. Então eu acho que são etapas que cada vez mais elas estão ficando fáceis e o empreendedor vai passar por elas. Não importa, acho que eu já vi varejistas pequenos e varejistas grandes no mundo físico que estavam entrando no mundo online e nunca tinham ouvido falar disso, varejistas muito grandes no mundo online, então todos eles passam por desafios semelhantes. Eu acho que independe do tamanho, né? Eu acho que depende muito mais da questão do que a gente comentou do gerenciamento e da organização em si, do estabelecimento da loja virtual, né? Eu acho que assim, a gente sempre comenta, eu acho que um pouco do que tudo que a gente está falando, que são dicas, né? Que é a questão de assim, é importante a pessoa uma vez, pelo menos, por uma frequência de tempo, seja lá 2, 3, 6 meses, pensar um pouco sobre o rumo que a loja está tomando, sobre
sobre alguns KPIs que ele tem que ter, né, daquele acompanhamento, alguns indicadores importantes para ele saber se está tendo sucesso ou não, né? Eu acho que isso é válido, certo, João? Para as pessoas se balizarem, pelo menos, em algo que se está funcionando ou não, né? E eu acho que tudo na nossa vida são exemplos. Então, a nossa família, enfim. No mundo empresarial é a mesma coisa. Eu acho que quando você é um empreendedor, você está abrindo uma loja, você talvez seja uma loja pequenininha ali, mas já existem grandes comerciantes do mundo online que são exemplos para todo mundo e inovam cada vez mais para transformar a experiência de consumo das pessoas na internet. Então, é fundamental que quando a gente faz a abertura de uma loja online, a gente vai ser dragado pela operação nos meses, a gente vai receber pedidos, aí vai enviar pelo correio, vai dar problema no correio, e aí o consumidor não vai receber, mas aí ele vai receber, 90% recebe, mas o 10% que não recebe faz uma reclamação gigantesca, e a gente costuma ficar afundado nessa operação. Exato. Então é muito importante você sair, olhar com o olhar de cima e falar o que a minha loja online está pecando, ver exemplos de loja online que são muito legais, comprar em outras lojas online para você ver como é que é a experiência de compra em outras lojas, o processo, a plataforma, perguntar para as pessoas quais são as lojas online que elas compram e você tentar replicar esses modelos na sua loja. E aí você também pensar em novos modelos. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a inovar. E ainda mais hoje no mundo que a tecnologia anda muito rápido, se a gente não traz novas soluções, novos meios de pagamento, novas ferramentas de antifraude, a gente vai se limitar a um público e aí vai vir um cara muito grande que vai conseguir atingir um público muito vasto e a nossa loja não vai evoluir, se desenvolver e ter sucesso na internet. E até é importante, né? Porque a questão de, às vezes, a pessoa monta a loja e tem uma expectativa muito grande do desenvolvimento muito rápido, né? De as coisas saírem rapidamente de acordo com o imaginado, né? Eu acho que é importante também dar dicas ou dar orientações no sentido de que não é necessariamente tão rápido que a sua loja vai funcionar. Tem toda essa questão por trás que nós estamos conversando que faz o sucesso ou não. E assim, não é necessariamente o primeiro erro que vai ter a desistência, né? Eu acho que é importante dar esse ponto para as pessoas que estão nos assistindo, ou enfim, para quem está montando o seu negócio, que não é fácil. Não é fácil. O acesso é fácil, certo, João? Mas o sucesso nem sempre vem tão fácil, né? E hoje em dia é muito engraçado que eu tenho um negócio que eu acredito muito, é que a gente está passando por eras da humanidade, que a gente, lá no início da humanidade, tudo era artesanal, e aí a gente entrou numa era de revolução industrial, de conseguir fazer escala, né? Vender muito, aquele modelo fordista de você fazer as coisas. E eu acho que a gente está entrando num outro mundo agora, que é o mundo do artesanal escalável, que cada vez mais as pessoas estão endereçando problemas específicos das pessoas. E no mundo do e-commerce é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada vez mais existem lojas virtuais que vendem produtos extremamente específicos para públicos muito específicos. Então, se você conseguir tratar aquele público de uma maneira diferenciada, que ele entenda, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o pessoal que faz trilha ou faz ciclismo é diferente do pessoal que gosta de comida, que gosta de cozinhar. Então, você consegue moldar a sua loja virtual para esse tipo de pessoa, com a comunicação específica. Então, ao mesmo tempo que não é fácil, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade para você atingir um público específico, entregar um produto que aquele cara sempre vai ter a sua loja como referência e você conseguir evoluir e crescer, né? Acho que... porque tem muitas vezes como não sai conforme o planejado e que surge a dúvida, né? Como eu posso melhorar? É o que você falou, são alguns pontos, né? Às vezes pode não melhorar porque não está bem comunicado, não está atrativa, né? As pessoas não estão visitando. Outros pontos pode ser a questão do estoque, outros pontos pode ser a questão da entrega. E tem muita gente que acha que tem que vender tudo, né? Não, eu tenho que vender todos os tipos de produto. Eu vou vender celular, eu tenho que vender todos os modelos de celular existentes. Às vezes você está vendendo um tipo de celular que endereça um tipo de nicho específico, como um exemplo, né? Até tem um ponto que a gente está falando bastante em cima disso, né? Que é não só
tem que aprender a gerenciar a loja, mas tem que também, no final das contas, na prática, vai acertando e vai errando, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque com os erros a gente vai evoluindo, vai melhorando a experiência, vai melhorando a entrega, vai melhorando inclusive a conversão que você comentou, que é geralmente 2%. As pessoas que estão assistindo podem até ficarem assustadas, né? Mas não, é mas importante esses são dizer os que é números, normal. Né? é normal, esse é um número normal e é o que você falou, você tem hoje as ferramentas para conseguir experimentar e errar. Eu acho que o erro, na verdade, traz aprendizado, não quer dizer que você falhou. Eu acho que a gente tem que ser obsessivo em olhar o detalhe, a experiência do consumidor, ligar para o consumidor e perguntar para ele como é que foi a experiência de comprar na minha loja, o que poderia ser melhor, você gostou do seu produto? Enfim, cada vez mais existem ferramentas que ajudam você a olhar cada detalhe do momento de compra de uma pessoa. Onde ele posicionou o mouse, aonde ele clicou, por que ele vai e volta, enfim. Eu acho que hoje você não tem que ter medo de abrir uma loja online. Você tem que experimentar, vender o seu primeiro produto e entregar, nem que você venda um produto só. Tenta entregar esse um produto para você ver como é que é a experiência, desde o cara comprar, completa, até você botar o produto no correio e você ligar, recebeu a caixa aí. Então, acho que a gente tem que botar a mão na massa e abrir e subir essas lojas na internet e vender para todo mundo. Enfim, pessoal, esse era um pouco do que a gente tinha para falar, mas a gente tem algumas perguntas que a gente foi recebendo ao longo do webinar e que eu acho que faz sentido a gente passar aqui. Algumas delas remetem muito ao que a gente já conversou, mas é importante reforçar, são dúvidas que estão surgindo, tá? Então, a Débora Rodrigues, por exemplo, quais as recomendações para quem quer abrir uma loja online onde não existe um produto físico? Normalmente esse é um caso de serviço, né? Provavelmente. Esse é um caso de serviço ou não existe um produto físico, é um produto como se fosse um livro ou um PDF com algum conteúdo, que a gente chama esse tipo de categoria de digital goods, né? Que na verdade é um serviço, ou pode até ser, por exemplo, um curso, né, online. Eu acho que quando você abre um negócio desse, você tem que estar atento que você tem que estar olhando sempre a experiência do usuário nesse ponto, porque como ele não tangibiliza a sua marca em um produto físico, ele tem que tangibilizar a lembrança que ele teve para fazer a compra desse produto e o consumo desse conteúdo. Então, você tem que olhar sempre desde o início dele entrando na sua loja, desde ele escolhendo o produto. Normalmente em serviços você às vezes tem planos, né? Que você vende um plano de R$10, um plano de 25, um plano de R$100. Você tem que dar opções de compra para esse produto. Eu acho que por mais que seja um produto não físico, o carinho que você tem que ter é o mesmo carinho que você tivesse com um produto físico. Exato. Eu acho que é o mesmo approach, é a mesma tendência. Artilano Júnior, eu espero que eu tenha pronunciado certo, é muito em cima dessa pergunta, peraí que apareceram outras, que é muito em cima dessa pergunta de serviços, mas ele fala de outro tema, tá? Que gostaria de saber se ele mora fora e ele gostaria de saber se existem outras plataformas brasileiras que ele pode utilizar, mesmo morando fora, porque apesar de tudo ele vai vender para brasileiros, né? Não, ele pode abrir uma loja aqui no Brasil. O único ponto que hoje você ainda precisa ter uma conta aqui no Brasil para poder receber os seus pagamentos. Ainda no mercado de pagamentos, e a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque aí existe uma complexidade nesse assunto, ainda existe um grande problema em evasão de divisas, ou como é que eu posso dizer, o cross-border payments, né? Pagamento cross-border. Existem algumas empresas que fazem isso, mas isso impõe muitos custos, tanto no lojista quanto no cliente. Então, você pode sim vender conteúdo na internet, até porque a internet ela tá na nuvem, né? E estar na nuvem não necessariamente é estar no Brasil, mas o ponto é que quando você vai lidar com pagamentos e a plataforma, você pode até usar uma plataforma online
que não é do país, mas o meio de pagamento vai precisar ser do país, porque precisa aceitar os cartões, ele precisa liquidar o dinheiro no país, e aí você tem que ver como que você vai fazer para levar esse dinheiro para fora do Brasil ou deixar o dinheiro deixar aqui no Brasil. Outra pergunta da Ingrid Silva, tá? Ela pergunta: gostaria de criar um e-commerce para vender as roupas que vendo na minha loja física para outros estados, mas não faço ideia de como alcançar outros estados e como fazer a logística. Qual a sugestão de vocês? Então, eu acho que vamos fazer por partes, né? Como alcançar outros estados, e aí eu entendo que a pergunta é meio de consumidores, né? Sim, sim. E a logística é como que você entrega para os outros estados. Sim. Então, como eu falei lá no início, todas essas ferramentas novas de marketing, elas já possuem geolocalização. Então, você consegue divulgar os seus produtos escolhendo quais são os estados que você quer targetear o seu produto. Então você pode escolher pessoas do Nordeste, por exemplo, para receber um tipo de produto. Você pode escolher pessoas do Sul para receber outro tipo de produto. Então você consegue, por meio dessas ferramentas, divulgar os seus produtos de maneira específica para cada tipo de região. O segundo ponto é a logística, aí que eu acho que é um dos pontos muito mais, entre aspas, tem muita dúvida disso. que tem muita dúvida e muita dificuldade. Cada estado tem os seus impostos. Eu acho que o melhor jeito hoje, acho que o melhor modal aí são os correios, né? Enviar pelos correios, ainda mais que tenha o problema do imposto. E também você pode olhar para transportadoras. Aqui eu não tenho nomes, mas existem diversas transportadoras que, talvez com um custo menos acessível, mas elas conseguem ter uma qualidade de serviço mais específica, elas conseguem entregar esse produto. Então, eu acho que aqui tudo vai ser uma escolha. Opção existe, vai ser uma escolha de custo e de controle financeiro interno também. Então, você consegue sim entregar em outros estados. Tem uma pergunta do Ashton George, que a gente até comentou um pouquinho, né, já, que ele quer montar um e-commerce para prestação de serviço, né? Eu acho que refere-se até muito similar à primeira pergunta, se eu não me engano, que foi feita, né? A gente já comentou que é possível, né? No final das contas é possível, acaba sendo muito mais uma referência, mais uma divulgação, certo? E-commerce para prestação de serviço é super possível. O que a gente tem que estar sempre olhando é que, como o serviço ele é entre aspas, um produto intangível. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não é um produto físico, ele é um produto que a qualidade do serviço é uma gestão de expectativa entre quem está fazendo o serviço e quem está recebendo esse serviço. Você tem que manter alguns controles de qualidade do seu serviço para você não cair no problema da fraude ou no problema do cancelamento, né? Que você vai lá, vendeu um serviço na internet, a pessoa comprou o serviço, e ela foi lá e, por um acaso, não gostou do serviço e ela quis cancelar, mesmo depois de você ter feito o serviço. Então, você tem que manter uma expectativa e bem alinhado o que é o serviço, ter as evidências de que você conseguiu fazer o serviço, que essa pessoa, por exemplo, ela deu uma avaliação para o seu serviço, que aí no momento que ela for cancelar ou, enfim, que ela for reclamar, você tenha isso guardado para mostrar que o seu serviço foi bem feito. E, obviamente, eu estou partindo da premissa que os serviços sempre vão ser muito bem feitos. Sim. Então, acho que a gente sempre tem que manter isso. Mas é muito comum existir e-commerce de serviço. Existem vários por aí. Tem uma outra pergunta aqui, tá? Da Luana Rios. A partir de quanto tempo eu posso começar a ter lucro com uma loja virtual? Pô, essa pergunta é do milhão. Essa pergunta é do milhão. João, gostaria também de... Essa pergunta depende de muitas coisas. Eu não vou conseguir te dar essa resposta aqui, Luana, que como é que você pode... Eu não sei qual é o mix de produtos que você tem, o ticket médio. Eu acho que o conselho para você ter lucro é evitar desperdício, contratar as ferramentas certas, e quando eu falei ferramentas certas aqui, é pesquisa com base no passo a passo que a gente deu aqui, ferramentas, as plataformas, software de gestão, qual é o melhor jeito de entregar, quais são os melhores meios de pagamento, negocie as melhores taxas com cada um desses, e aí você vai conseguir, eu acho que cada vez mais trazer esse lucro mais a valor presente, né? Trazer mais para perto de você
esse desejo, né? Esse desejo. Outra pergunta, Carlos Aguiar, enfim, também uma pergunta difícil, né, que a gente comentou bastante durante o webinar, que é quais são os riscos que eu tenho de abrir uma loja virtual? Eu acho que a pergunta que eu devolvo você perguntou quais são os riscos que eu tenho em abrir uma loja virtual. Eu pergunto quais os riscos que você tem em não abrir uma loja virtual, né? Eu acho que você também vai ter riscos em não abrir a loja, você não vai estar fazendo o seu sonho, você não vai estar botando seu produto na rua. Então você tem muitos riscos, você tem todos os riscos em todos os pontos que a gente falou aqui. Desde a segurança, desde da entrega, mas eu acho que o maior risco é você ficar vendo entre aspas, o tempo passar e não abrir uma loja virtual. Sim. Eu acho que até para você entender os riscos e aprender sobre eles. Eu acho que esse que é o X. É o X da questão. Edgar Teodoro. É uma pergunta boa, um pouco até do Omnichannel que a gente comentou, né? Que ele pergunta, quero vender pelo site, mas para o cliente retirar em 5 pontos dentro da cidade. Ele está perguntando se daria certo. Dá super certo, dá para fazer. Agora, Edgar, o que eu te dou de aconselhamento é o seguinte, você vai ter que ter uma operação muito robusta para você conseguir garantir que a pessoa tenha o produto em cada um dos pontos e ela não erre. Então, assim, aqui é muito menos o problema da loja virtual. A loja virtual ela vai vender e você pode dar qualquer tipo de indicação para o cliente. Retire em um desses 5 pontos. O problema não é com a loja virtual. O problema é se o cara chega no ponto, ou a pessoa chega no ponto e não tem o produto lá. Então aí é um problema que sai da loja virtual, é um problema mais de operação. Exato. É se você vai conseguir ter o estoque no lugar certo, na hora certa e combinar o horário certo com o cliente para pegar esse produto. Até em cima do que você falou do estoque, veio uma pergunta justamente do Ricardo Volatin. Ele fala que vai criar uma loja de equipamentos para informática e ele quer saber qual é a quantidade de produtos médio que ele deve ter no estoque para começar. Eu acho que a pergunta não é nem qual é a quantidade média de produtos que você deve começar, não é a quantidade, assim, quais os produtos com que você vai começar o e-commerce. Você não pode começar um e-commerce com produtos que eu imagino, Ricardo, que você esteja nesse mercado há muito tempo e você sabe que existem produtos que são produtos de alto consumo e produtos de baixo consumo. Perfeito. Não adianta você querer abrir um e-commerce e colocar 3 produtos de baixo consumo e comprar 10 unidades de cada um. Porque se ele tem um baixo consumo, provavelmente você não vai escoar as 10 unidades porque você vende um a cada 2 meses. Eu acho que você tem que pegar os produtos que têm alto consumo, comprar uma quantidade razoável que não comprometa muito o seu capital investido e você tem que experimentar e deixar, e eu acho que abrir um e-commerce é olhar todos os dias. Então o que eu chamo de olhar todos os dias? Veja quantos pedidos você teve no primeiro dia, quantas visitas você teve, porque com base nesses números, de antemão a gente não vai conseguir te dar a quantidade, mas vamos supor que você compre 10 produtos. E aí você entra e começa a monitorar, abriu a loja virtual, botou aqueles 10 produtos para venda e você viu que teve 200 visitas. Você esperava ter 50 só para esses 10 produtos. Opa, 200 visitas, já vi que eu acho que eu vou ter que comprar um pouquinho a mais aqui. O que é um bom indicador. O que é um bom indicador, é um bom problema. É um bom problema. É um bom problema. O ponto é só você saber reagir rápido. Então você acompanhar o número lá, e que eu falei que as ferramentas de gestão dão isso, as plataformas, tive 200 visitas, consegui vender 2. Opa, se eu tive 2 visitas, consegui vender 2 que eu tinha 10, então acho que eu estou comprando pouco. Eu vou comprar mais 10. E continua nesse ritmo, aí você vai comprando até você entender a dinâmica de como que é a compra e vazão desse produto. A gente vai ter que parar de responder as perguntas, vieram outras perguntas, a gente se compromete a responder ao longo aí do dia, porque eu queria pegar uma dica final sua, João, porque nós estamos chegando no final, eu queria ver se você quer dar uma dica final para quem está querendo efetivamente. Eu acho que tudo que a gente já falou já foi uma grande dica, mas um recado final mesmo para o empreendedor que está querendo realmente montar sua loja virtual. Não, com certeza eu tenho dicas. Eu acho que eu tenho dica para 2 tipos de empreendedores. Primeiro, os empreendedores que estão querendo abrir a loja virtual, eles não têm uma loja física. Eu acho que a primeira dica assim como eu dou dicas às vezes para pessoas que me perguntam de outros assuntos de investimento e tal, assim, a primeira dica é abre a loja virtual. O risco é você não abrir. Tenta. Coloca o seu produto online, tenta vender, obviamente estudando antes de fazer isso,
estudando as informações mínimas, como, por exemplo, estar nesse webinar, a gente está dando dicas de o que você precisa fazer. Abra sua loja virtual. Para o lojista do mundo físico, a dica que eu tenho é: você tem que estar no mundo virtual. Isso é um caminho sem volta. Não existe a possibilidade no futuro os lojistas não estarem online. Quem não estiver online não vai sobreviver. E aí você pode estar online de diversas maneiras, abrindo a sua loja ou até estando em outras lojas, que existem lojas que permitem que você venda os seus produtos, que é o conceito que a gente chama muito de marketplace. Exatamente. Você consiga vender os seus produtos por meio de outras lojas. Mas o maior conselho que eu dou é que tem muita gente que acha: esse negócio de mundo online não vai vingar, esse negócio... Vai vingar sim, e já vingou. E eu acho que se você não está ainda no mundo online ou não está pensando em fazer isso, você tem que começar a se mexer e entrar nesse mundo. É o que você falou, né, João? Não é um mundo sem volta. Na verdade, hoje o online, no final das contas, deixou de ser mais um canal. Para muitos já é o único canal, inclusive. Já né? é o único canal. Tem muita gente que só tem o online, não tem nem mais o físico, né? Tem muita gente que prefere ver que o online vende muito mais do que o físico. Então, acho que é um caminho sem volta. Estamos chegando no final. Queria agradecer demais, tá, João, a participação sua. Dizer que a gente tentou explorar muitos temas em relação a de como entrar no mundo digital, montando o seu e-commerce. Dizer que o Terra tem uma plataforma que oferece vendas 24 horas por 7, com uma plataforma simples, de passo simples, inclusive com parceria com a Pagar.me, que a gente já oferece inclusive ao checkout e todas as necessidades de pagamento dentro dessa plataforma. Então, acho que vale vocês conhecerem, olharem o produto e se encorajarem a entrar nesse mundo digital. João, agradeço pelo webinar, agradeço pela parceria que a gente tem. É um prazer. Uma mensagem final. Não, para mim é um prazer. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado a todo mundo que está vendo. Acho que a gente gosta muito sempre de ajudar. Uma das nossas missões é educar esse mercado. Eu acho que a parceria com Terra ajuda muito a gente a fazer isso. Ajuda muito novos empreendedores a entrarem no mundo virtual e entenderem que esse é o futuro. É um futuro que o físico e o virtual não tem fronteiras. Eu acho que cada vez mais a gente está tentando construir experiências que sejam mais fáceis para o empreendedor ingressar nisso. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo Terra, pela parceria, para todas as pessoas que estão vendo a gente aqui. E eu acho que um aconselhamento que eu tenho é: dediquem tempo, estudem o que existe de conteúdo na internet, abram as suas lojas, percam o medo disso e só assim que vocês vão conseguir evoluir e vender mais. Exatamente. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do segundo webinar do Terra Empresas. Bastante especial hoje com o pessoal da Stone Pagar.me. Agradeço a todo mundo que assistiu. Lembrando que o webinar estará disponível no blog do Terra Empresas para quem tiver interesse de assistir, ou para quem não assistiu, for assistir depois, estará dentro do Terra Empresas. Então é isso, pessoal. Agradeço, boa tarde e obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.